Olá pessoal, aqui é Marcos Aurélio, do Polo Caruaru, do curso de Informática para a Internet, sobre a orientação dos professores Cláudio Costa e Rosângela Mello, referente à atividade do Fórum Avaliativo da semana 7. As questões que foram colocadas são: apresente o interesse P de classe B e informe uma máscara da classe B ou C. Faça o cálculo de subrede e informe quantas redes será possível com a máscara apresentada. Quantos hosts podemos ter em cada rede? Então são essas três questões e vamos responder elas agora. Antes de responder, eu queria explicar como foi feito o cálculo. A gente vai fazer um cálculo binário e também fazer a referência decimal. Mas é interessante mostrar como é feito o cálculo binário antes, como eu fiz antes, para que fique melhor compreendido o vídeo, toda a extensão, em sua extensão. Então vamos lá para a explicação dessa tabela. Então a tabela ela está assim, dessa forma. Então aqui tem os bits, certo? Aqui tem um octeto, né? Então o primeiro vale 1, o segundo vale 2, o terceiro 4, o quarto 8, o quinto 16, o sexto 32, o sétimo 64 e o oitavo 128. Vocês vão ver aqui que estão zerados, aqui. Os únicos que estão marcados é o 1, com 1 é o 2 e outro marcado com 1 é o 8. Então se eu pegar 8 mais 2 dá 10. Então isso aqui em binário representa o 10. Outra aqui, você vê que todos estão marcados, somente o 64 está marcado, então você só soma 64, dá 64, certo? Então percebe-se que basta colocar 1 aqui que você faz a soma ao valor que ele se refere. Então cada um desses tem um valor, isso aqui é a lista dos valores e basta somar. Vamos mais um. Aqui 130. 130 equivale a marcar 1, 28 e marcar 1, 2 com o número 1, certo? Lembrando que binário só tem o 0 e 1. Então quando eu coloco 1 aqui, vale 2 e 1 aqui, 128. 128 mais esse 2 dá 130. Tá claro isso aí? Se não entendeu, volta o vídeo e rever novamente, certo? O que eu estou querendo dizer aqui, cada posição dessas 8 posições tem um valor específico, certo? Então a gente vai considerar assim dessa forma. Então vamos para a primeira pergunta sobre endereçamento IP. Eu escolhi um IP de classe B, 172.16.42.130. Lembrando que a máscara padrão é 255.255.0.0 ou 16 bits. Essa é a máscara padrão, mas eu não escolhi essa máscara. A máscara usada foi a 255.255.255.224 ou a barra de 27, certo? Então isso aqui foi o que eu escolhi, certo? Seguindo em frente. Aqui vocês vão ver aquele quadradozinho lá, certo? Aqui os números ficaram assim, nessa arrumação, porque a tabela ficou muito grande, eu tive que arrumar ela, então ficou nessa posição. Mas aqui são 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, da mesma forma daquele quadrado lá. Só que aqui eu tenho, em vez de ter somente um octeto, eu tenho 4 octetos, né? Eu mostrei lá somente com um octeto, no início eu expliquei lá com um octeto. A máscara padrão, ela tem 255, 255, 0, 0. Aqui 255 é todos preenchidos com 1. Aqui 255 todos preenchidos com 1. E aqui 0 e 0. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que todos esses que estão com 0 aqui, certo? Eu vou poder usar eles para endereçar os hosts. Então essa aqui é a minha máscara
de rede e aqui eu tenho o meu espaço aqui de hosts, certo? Colocando aqui eu tenho 8, né, que é um octeto, e tenho mais 8 aqui que é o outro octeto, eu tenho 16. 2 elevado a 16 vai dar 65.536 hosts. Melhor ainda, 65.534 hosts na rede, porque 2, o primeiro e o último, a gente não conta. Continuando, eu vou mostrar aqui a máscara, na verdade, que eu escolhi, que é a 255.255.224. O que ela me diz? Ela me diz que eu preenchi todos esses aqui, preenchi o segundo octeto e preenchi também o terceiro octeto e parte do quarto octeto. Nota que eu coloquei em amarelo aqui o que eu preenchi a mais da máscara padrão. A máscara padrão só vem até aqui, então tudo isso foi preenchido com uns além da máscara padrão, ou seja, isso aqui eu preenchi, é o preenchimento da nova máscara que eu estou usando aí para criar minha subrede. E esse espaço aqui verde dos zeros são o espaço que eu vou utilizar para os meus computadores, certo? Esses bits aqui são os locais onde eu vou usar para os meus computadores, para os aparelhos, para os hosts da rede. Então aqui vai ser da rede, certo? E aqui dos hosts. Quantas redes são possíveis, né? Vamos lá voltar para isso aqui. As redes possíveis são tudo que puder preencher isso aqui, certo? Então a gente vai pegar aqui, eu tenho 8, mais um 9, mais um 10, mais um 11. Então esses aqui que eu preenchi a mais do host, da máscara padrão, esses aqui que eu preenchi a mais, eu tenho 11 a mais nessa máscara aqui, né? Então basta eu pegar isso aqui, né, o excedente da máscara, que está em amarelo, que são 11, e botar 2 elevado à quantidade de bits aqui, né? Então esses aqui são os bits, vou pegar o 2 elevado a 11, calculando aí 2 vezes 2 vezes 2, eu sei que 2 elevado a 10, até isso aqui, esse penúltimo, é 1024, vezes 2, 2048. No caso aqui, né, claro, é 2048 redes possíveis, correto? Então aí nós calculamos a rede, basta contar quantos bits foram usados aqui, que essa máscara adicionou aqui, além da máscara padrão. Então é 2048. Vamos para a terceira questão. Quantos hosts, no caso computadores, smartphone, tablets, quantos hosts podemos ter em cada rede? Voltamos para aqui de novo, eu pego minha máscara e olho que esse em verde se refere aos hosts que eu posso ter. Eu só tenho 5, eu vou pegar os 5, botar o 2 elevado a esses 5, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Eu vou ter isso aqui, mas isso ainda não é a quantidade de hosts. Como é que eu faço essa quantidade de hosts? O primeiro e o último, o primeiro é o IP da rede, certo? O primeiro IP, que é o 000, é o IP da rede, e o último, certo, é o IP de broadcast. Então nem uso o primeiro nem o último, certo? Vamos ver aí, eu não posso usar 2 IPs numa rede, o primeiro e o último, deixa claro isso aí. Então 32 menos 2, 30. Isso quer dizer que eu só posso colocar nessa rede 30 computadores. Eu só tenho 30 IPs válidos para o hosts. Com isso aí a gente responde a pergunta, os cálculos, tudo. E eu coloquei aqui uns exercícios. Nesse exercício aqui, eu vou botar as questões. Foi baseado no IP 172.16.42.130/27, é o mesmo que eu utilizei, certo? Responda as seguintes perguntas.
qual é o IP da rede, primeira, qual o primeiro IP válido, qual o último IP válido, qual o broadcast e em qual subrede está o IP. Então vocês vão fazer isso aí, dá uma pausa, eu vou estar respondendo cada pergunta aí, uma a uma, e só ir vendo aí a resposta. Dá uma pausa, quando responder, continua o vídeo, certo? Ou, se não conseguiu pegar isso aí, é bom que fica como uma referência para você calcular. Então vamos lá para a primeira questão. Qual é o IP da rede? Então vamos lá. Ele pegou esse IP 172.16.42.130. A gente tem que observar também essa parte amarela e essa parte verde. Essa parte amarela se refere às subredes, né? E essa aqui aos hosts que podem estar dentro dessas subredes. Então vamos lá. Esse aqui vai se referir ao IP da rede, né? Por que é o IP da rede? É onde eu tenho aqui. Essa aqui é 130. Por que ele é 130? Porque é o 128 mais o 2, certo? Eu liguei esses dois bits aqui, então dá 130. Para eu pregar o primeiro IP da rede, ou o IP da rede mesmo, eu vou zerar todos esses aqui que estão em verde. Então, zerando tudo isso aqui, vou zerar isso aqui, não vou ter mais esse 2, eu só vou ter o 128. Então, o IP da rede é 172.16.42.128. E tá aí ele para a gente conferir. Próxima pergunta: qual é o primeiro IP válido para os hosts? Voltando aí, nós temos nosso IP, certo? E nós temos aqui a parte das subredes, que é em amarelo, e a parte dos hosts, que é em verde. O primeiro IP válido vai ser o IP que, quando eu zerei tudo isso aqui, eu vou colocar 1 aqui. Então vai ser o primeiro sem ser zerado aqui, primeiro IP sem ser zerado, mais 1. Então, se vocês observarem aqui, estava lá no 128, estava 0 aqui, certo? Mas quando eu coloco mais 1, então eu vou para o próximo IP, porque o 000 eu não vou usá-lo, ele é da rede. Então vamos lá, 128, que é esse que está ligado, mais 1 dá 129. Então nós temos aí o primeiro IP, que é o primeiro IP que você vai poder usar em algum computador da rede, que é o 172.16.42.129. Eu posso usar o 128? Não posso usar o 28 porque o 128 é da rede, tá bom? Então, confirmando aí, 172.16.42.129. Na terceira questão, qual o último IP válido para hosts, certo? É uma correção aí, mas vocês conseguem entender. O último IP válido para hosts. Então vou lá para o último IP válido. O último IP válido nessa rede aqui, que eu estou trabalhando com esse IP aqui, dentro desse IP, vai ser eu colocar 1 em todos e não colocar o último. O último aqui, que é 1, eu coloco 0. Então vai ficar 128 mais 16. Eu posso fazer até o seguinte, se eu quiser fazer uma conta bem rapidinha, 16 mais 4 dá 20. 8 mais 2 dá 10. Então 20 mais 10 dá 30. 30 mais 128, 158. Então esse aí é o último IP válido. E aqui o de broadcast. O de broadcast realmente ele é o último, porque você vai preencher tudo com 1. Lembra que o anterior a gente deixou isso aqui como 0? Porque ele não podia ser efetivamente o último, né? Ele é o último válido, mas para você colocar no seu computador. Mas o último mesmo é o de broadcast, onde eu preencho tudo isso aqui com 1, certo? Então a variação dos computadores, já perceberam que aqui vai ficar 0, 0, 0 e vai ficar contando 1, aí 10, 11,
aí 100, 101, 110, 111, e aqui vai preenchendo aqui todos esses campos até ficar tudo preenchido com 1, né? Na sequência binária, é claro. Então o interesse broadcast é 172.16.42.159. Em qual subrede está o IP 172.16.42.130? Bem, vamos lá. Então, o endereço de broadcast, o que é que a gente vê? É que o 0000 é o primeiro IP da rede, é o IP da rede. E o 111 aqui é o IP de broadcast, é o primeiro e o último que não são usados, certo? Então, vamos lá. Em qual subrede está o IP 172.16.42.130? Notaram que lá no começo que foi uma pergunta dos professores que foi quantas subredes tem? Então foi colocado 2048. Então, se eu tenho 2048, em qual subrede está esse IP? Então a gente vai fazer o cálculo aqui bem simples. Para você saber em qual subrede está, basta você pegar essa parte amarela aqui, calcular, tirar ela daqui, calcular como ela se fosse uma coisa por fora, renumerando os bits novamente. Que forma? Assim, ó, eu tirei ela daqui e coloquei ela aqui. Então eu renumerei os bits, ó. Aqui é 1, lembra? Aqui é 0, aqui é 32, esse 0 é 32, aqui é 64, 128. Mas eu renumerei tudinho aqui para que recontasse de novo. Essa numeração aqui vai me dizer em qual subrede está, certo? Então basta eu calcular isso aqui. Como é que eu calculo? Esse aqui que está ligado, 256 mais 64 mais 16 mais 1. Basta ver os bits que estão ligados ou os bits que estão com os uns, né? E fazendo isso a gente vai ver 256 mais 64 mais 16 mais 4 é igual a 340. Então é a 340ª rede, né? Das 2048, ela está na posição 340, né? Tem umas 339 antes e tem umas mais de 1500 depois dessa rede aqui, e cada rede dessa tem 30 hosts, certo? Então, obrigado, certo? Por isso, dê lá no YouTube, quem puder pode dar o joinha e pode assinar o canal, que eu sempre estou colocando material referente ao curso e referente também à informática. Tem outros materiais lá sobre C, sobre lógica de programação, redes, banco de dados, também sobre sistemas operacionais, sobre Linux. Então agradeço aí a apreciação de vocês e até a próxima.